Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo esse que eu farei uma leitura comentada do capítulo Kierkegaard, aqui da obra O Mundo de Sofia. Já fiz sobre o Hegel, agora falarei sobre o Kierkegaard a partir desse livro aqui. Então, farei a leitura e alguns comentários a partir da leitura. Vamos então ao capítulo do Kierkegaard. Eu passo já direto para a parte onde há o diálogo do Alberto e da Sofia sobre o Kierkegaard. Então aqui é o Alberto, né, explicando a Sofia, para a Sofia o pensamento de Kierkegaard. Então vamos lá. Então aqui já o Alberto falando. Aos 17 anos, Kierkegaard começou a estudar teologia, mas logo foi se interessando cada vez mais por questões filosóficas. 17 anos, então ele vai para a teologia, e isso é bem comum, né? Alguém que está com grandes preocupações filosóficas, que querem investigar, estudar filosofia e acaba entrando no mundo da teologia. Então faz essa relação entre teologia e filosofia. Inclusive, né, de modo geral, quem se torna padre, pastor, né, acaba fazendo filosofia depois teologia. Então há esse tipo de casamento entre essas duas áreas, filosofia e teologia. Muitos filósofos acabam, então, na sua filosofia, né, trabalhando com essas duas áreas. E Kierkegaard tinha esse interesse por teologia, assim como vários outros autores tiveram, e grandes filósofos. Doutorou-se aos 28 anos com a tese O Conceito da Ironia em Sócrates. Nesta obra, Kierkegaard acerta as contas com a ironia romântica e com a forma descompromissada de os românticos brincarem com a ilusão. A ironia romântica, Kierkegaard contrapõe à ironia socrática. Sócrates também fizera uso do recurso estilístico da ironia, mas só com o intuito de chamar a atenção de seus ouvintes para uma atitude mais séria em relação à vida. Sócrates era para Kierkegaard, ao contrário do que significa para os românticos, um pensador existencial, ou seja, alguém que transporta toda a sua existência para dentro de sua reflexão filosófica. Ao contrário dos românticos, que para Kierkegaard não tinha feito nada disso. Vocês percebem, né, que no século XIX, além do Kierkegaard, também o Nietzsche tinha um grande interesse por Sócrates. E Nietzsche, no caso, de forma totalmente crítica, né? Por exemplo, lá na obra Crepúsculo dos Ídolos, ele desenvolve uma crítica fortíssima a Sócrates. Bom, e aqui continua o diálogo entre ele e a Sofia. E a Sofia fala, entendo. Aí o Alberto. Depois de romper seu noivado, Kierkegaard viajou em 1841 para Berlim, onde assistiu a conferências de alguns filósofos, dentre eles Schelling. Sofia. Ele chegou a se encontrar com Hegel em Berlim? O Alberto. Não, Hegel já havia falecido 10 anos antes, embora continuasse a viver em espírito em Berlim e em outras partes da Europa. Seu sistema era usado como uma espécie de explicação geral para todas as perguntas imagináveis. Kierkegaard assumiu uma posição radicalmente oposta e explicou que as verdades objetivas com as quais se ocupava a filosofia hegeliana eram totalmente irrelevantes para a existência do homem enquanto indivíduo. E aqui claramente fica a tese, né, da crítica do Kierkegaard a Hegel. Então, Kierkegaard, ao ir para Berlim, Hegel já tinha falecido, e Hegel era o grande filósofo na época, né, em Berlim e basicamente na Europa como um todo. E entre os grandes críticos que há no século XIX em relação à filosofia sistemática hegeliana, um deles, além de Trendelenburg, além do Schopenhauer, é o Kierkegaard. Então Kierkegaard é um grande crítico da filosofia hegeliana. Realmente porque ele trabalha com o elemento do subjetivismo, da subjetividade, que para ele não estava presente no sistema hegeliano. E a Sofia pergunta, e que verdades seriam relevantes? O Alberto, para Kierkegaard, mais importante do que a busca de uma verdade, com letras maiúsculas, era a busca por verdades que são importantes para a vida de cada indivíduo. Ele dizia que o importante era encontrar a minha verdade, a verdade de cada um. Ele opunha o indivíduo ao sistema, portanto. Kierkegaard dizia que Hegel também tinha se esquecido de que era apenas uma pessoa. Ele zombava do tipo do professor hegeliano que vivia no alto de uma torre de marfim e que, preocupado em explicar os mistérios da vida, esquecia o seu próprio nome. Esquecia-se de que era uma pessoa
uma pessoa como qualquer outra, e não meia dúzia de parágrafos bem elaborados que de verbo tinham se tornado carne. Uma grande crítica a Hegel, né? Sofia, e o que é o ser humano para Kierkegaard? Resposta: isto não dá para responder de uma maneira geral. Kierkegaard não está nem um pouco interessado numa descrição genérica da natureza ou do ser humano. Fundamental para ele é a existência de cada um. E aqui aparece o termo existência, que é o termo central da filosofia do Kierkegaard. Daí o existencialismo cristão que ele vai desenvolver. E o homem não experimenta sua existência atrás de uma escrivaninha. Somente quando agimos e, sobretudo, quando fazemos uma escolha, palavra-chave aqui, escolha, é que nos relacionamos com nossa própria existência. Uma história que se conta sobre Buda pode ilustrar o que Kierkegaard quer dizer. E a Sofia, sobre Buda? Sim, pois a filosofia de Buda também tem como ponto de partida a existência humana. Certa vez, um monge disse a Buda que ele dava respostas pouco claras para perguntas importantes, tais como o que é o mundo ou o ser humano. Buda respondeu com o exemplo de uma pessoa que é ferida por uma seta envenenada. O ferido não tem qualquer interesse teórico em saber de que material a seta é feita, em que tipo de veneno ela foi embebida ou de que ângulo ela o atingiu. E a Sofia: provavelmente o que ele quer é que alguém lhe extraia a seta envenenada e cuide do ferimento. Aí o Alberto: não é mesmo? Isto sim seria existencialmente importante para ele. Tanto o Buda quanto Kierkegaard tinham plena consciência de que só viveriam por um curto período de tempo. E, como dissemos, nesse caso não dá para ficar sentado atrás de uma escrivaninha especulando sobre o espírito do mundo. E aqui, obviamente, tem a crítica a Hegel, né? Ou a todos os grandes filósofos que tinham como grande pretensão sistemas filosóficos, metafísicos, filosofia sistemática. Então, de modo geral, a gente pode falar que, grosso modo, até o século XVIII, a filosofia era sistemática. E falar filosofia sistemática até Hegel era até redundante, porque a filosofia era sistemática. Mas depois de Hegel, não mais, porque há a crise dos grandes sistemas. E aqui nós já temos a crítica, né, desenvolvida por Kierkegaard. Entendo disso, Sofia. E o Alberto continua. Kierkegaard também disse que a verdade era subjetiva. Não no sentido de que é totalmente indiferente o que pensamos ou aquilo que acreditamos. Kierkegaard só queria dizer que as verdades realmente importantes são pessoais. Então aqui subjetiva no sentido de pessoal. Somente tais verdades são verdades para mim, são verdades para cada um. E a Sofia pergunta então: você poderia me dar um exemplo dessas verdades subjetivas? E o Alberto: uma questão importante, por exemplo, é a de se saber se o cristianismo é verdade. Para Kierkegaard, esta não é uma questão para ser encarada do ponto de vista teórico ou acadêmico. Para alguém que se entende como algo que existe, trata-se aqui de vida ou morte. E isto não se discute simplesmente porque se gosta de discutir. Trata-se de algo que deve ser abordado com absoluta paixão. Entendo? Diz Sofia. O Alberto continua. Quando você cai na água, você não fica teorizando sobre a questão de saber se vai ou não se afogar. Também não é interessante ou desinteressante saber se há crocodilos na água. Trata-se de uma questão de vida ou morte. Claro, diz a Sofia, né? E o Alberto continua. É preciso distinguir, portanto, entre a questão filosófica de saber se Deus existe e a relação do indivíduo para com esta mesma questão. Trata-se aqui de questões com as quais cada um tem de se confrontar sozinho. Além disso, só podemos abordar essas questões através da fé. E aqui é mais um conceito central do pensamento dele, o conceito fé. Como eu falei, né, ele vai elaborar na filosofia dele um existencialismo cristão. Kierkegaard não considera essencial aquilo que somos capazes de compreender com nossa razão. Sofia comenta: não entendi. O Alberto tenta explicar. 8 mais 4 são 12, Sofia. Podemos estar absolutamente certos quanto a isso. Trata-se de um exemplo para as verdades racionais, sobre as quais falaram todos os filósofos desde Descartes.
E esse, de fato, é um bom exemplo porque os autores, tanto do empirismo como do racionalismo, tentaram falar sobre a verdade a partir de exemplos, né, relacionados às verdades racionais ou às verdades empíricas. Então, esse tipo de exemplo matemático, lógico, está muito presente na filosofia desses autores. Mas nós as incluímos em nossas orações antes de dormir, essas verdades racionais? E por acaso ficamos quebrando a cabeça sobre elas em nosso leito de morte? Não. Por mais objetivas ou genéricas que tais verdades sejam, é exatamente por isso que elas são tão pouco importantes para a existência de cada um. E a questão da fé? Pergunta a Sofia. Responde o Alberto. Você não pode saber se uma pessoa te perdoa quando você faz alguma coisa de errado para ela. Trata-se de uma questão com a qual você está profundamente envolvida. E exatamente por isso ela é existencialmente importante para você. Você também não pode saber se uma pessoa gosta de você. Você só pode acreditar ou ter esperança de que assim seja. Apesar disso, essas coisas são mais importantes para você do que o fato incontestável de que a soma dos ângulos de um triângulo é 180 graus. Por fim, ninguém pensa na lei da causa e efeito ou nas formas da sensibilidade de Kant quando ganha o primeiro beijo. Aqui, né, o cara dá o primeiro beijo numa menina, enfim, né, e aí tá pensando, mas a crítica da razão pura do Kant, né, ou os ângulos internos e tal, né, de um triângulo. Não, isso seria uma loucura de Sofia. E o Alberto continua. E a fé assume importância maior quando se trata de questões religiosas. Kierkegaard acha que se quero entender Deus objetivamente, isso significa que eu não creio. Vou repetir, né? Kierkegaard acha que se quero entender Deus objetivamente, isso significa que eu não creio. E precisamente porque não posso entendê-lo objetivamente, é que preciso crer. Assim, se quero preservar minha fé, preciso estar sempre atento para não me esquecer de que estou na incerteza objetiva sobre 70.000 braças de água. E assim creio. Essa foi da pesada de Sofia. Continua Alberto. Antes de Kierkegaard, muitos tinham tentado provar a existência de Deus ou então entendê-la racionalmente. Mas quando nos envolvemos com tais provas de existência de Deus ou com tais argumentos racionais, perdemos nossa fé e com ela nosso fervor religioso. Obviamente aqui ele está mencionando todo o debate medieval e moderno sobre a existência de Deus, né, que falavam das provas da existência de Deus, cosmológicas, ontológicas, etc. Isso porque o fundamental não é saber se o cristianismo é verdadeiro, mas se é verdadeiro para mim. Na Idade Média, expressava-se o mesmo pensamento com a fórmula, né? Creio porque é absurdo. O quê? Pergunta a Sofia. Aí continua o Alberto, né? Essa expressão significa justamente isso. Creio porque é absurdo. Se o cristianismo tivesse apelado à razão e não ao nosso outro lado, ele não seria uma questão de fé. Agora entendi, diz Sofia. Continua Alberto. Vimos, portanto, o que Kierkegaard entendia por existência, verdade subjetiva e fé. 3 palavras-chave do pensamento dele. Existência, verdades subjetivas e fé. Kierkegaard chega até estes conceitos por meio da crítica à tradição filosófica, sobretudo a Hegel, a crítica que ele vai desenvolver a Hegel, ao sistema filosófico hegeliano, etc. Só que esses conceitos também expressam toda uma crítica da civilização. Para Kierkegaard, a sociedade urbana moderna transformou o homem em público, em instância coletiva. E a primeira característica da multidão é justamente esse palavrório inconsequente. Hoje talvez empregássemos a palavra conformidade, ou seja, o fato de que todos acham ou defendem uma mesma coisa, mas ninguém tem uma relação verdadeiramente apaixonada com o tema. Aí a Sofia comenta, imagino que Kierkegaard não teria dito aos pais... Aqui ela está mencionando um pouco da história que está presente aqui na obra O Mundo de Sofia, né? Então quem leu vai entender essas passagens. E fica a dica aí para vocês lerem esse livro, né? Que apesar de não ser um livro completo da história da filosofia, porque ele aborda de forma superficial alguns grandes nomes, como Kierkegaard, Hegel e outros,
porque é impossível, né, num único capítulo, em poucas páginas, falar de todo o pensamento deles, é uma boa porta de entrada. É uma boa porta de entrada para os adolescentes. É um ótimo livro para os adolescentes lerem, para começarem a gostar de filosofia. Portanto, indico aos pais que estão assistindo a este vídeo comprarem este livro ou indicarem este livro para os filhos de vocês. Mas, obviamente, não tem o objetivo de esgotar aqui, não ser um livro didático, essas coisas todas. Não é esse o objetivo desse livro. Mas continuando aqui a leitura. De fato, aí o Alberto, né? Ele não foi muito indulgente com os outros. Foi um crítico mordaz, capaz de usar uma ironia cáustica. Ele escreveu, por exemplo, a multidão é a inverdade, ou a verdade está sempre na minoria. Kierkegaard disse também que a maioria das pessoas se relacionava de forma extremamente inconsequente com a vida. E aí a Sofia faz um comentário, etc. E daí o Alberto continua. Isso nos leva à teoria que Kierkegaard desenvolveu sobre os 3 estágios na trajetória da vida. E aí então vamos aos 3 estágios, que é a parte central do pensamento do Kierkegaard. Kierkegaard achava que havia 3 possibilidades diferentes de existência. Ele mesmo empregou a palavra estágios. A essas possibilidades ele dá o nome de estágio estético, estágio ético e estágio religioso. Então, os 3 estágios: estético, ético e religioso. Quando emprega a palavra estágio, ele quer dizer que podemos estar vivendo num dos 2 estágios inferiores e, de repente, conseguimos saltar para um estágio superior. O salto aqui, que também é um termo importante no pensamento dele. Aí a Sofia, aposto que vem aí uma explicação. Eu mesma estou curiosa para saber mais sobre esses 3 estágios. Aí o Alberto vem e explica. Quem vive no estágio estético, então vamos lá. Aqui, quem não conhece ainda os 3 estágios, presta atenção porque é bem interessante. Que estágio tu estás, né? Que estágio tu se encontra na tua vida? Como nós podemos analisar a vida, a existência a partir dos 3 estágios: estético, ético e religioso. Quem vive no estágio estético vive o momento e visa sempre ao prazer. Quem vive o momento e visa o prazer, estágio estético. Bom é aquilo que é belo, simpático ou agradável. Desse ponto de vista, tal pessoa vive inteiramente no mundo dos sentidos. O esteta acaba virando o joguete de seus próprios prazeres e estados de ânimo. Negativo é tudo aquilo que aborrece, que não é legal, como se costuma dizer hoje em dia. Ah, diz Sofia, isso aí eu conheço muito bem. Aí o Alberto continua. O romântico tipo também é um esteta, pois não se trata aqui simplesmente de prazer sensorial. Uma pessoa que possui uma relação lúdica com a realidade, ou, por exemplo, com a arte, ou a filosofia de que se ocupa, também vive no estágio estético. E mesmo diante da preocupação e do sofrimento, é possível se adotar um comportamento estético ou de mero observador. Aí tem todo um diálogo entre ele e a Sofia. Eu passo então essa parte e vou para a parte que ele continua no pensamento do Kierkegaard. Aquele que vive no estágio estético está sujeito a sentimentos de medo e a sensação de vazio. Mas se ele experimenta esses sentimentos, então também há esperança. Para Kierkegaard, o medo é uma coisa quase positiva. Ele é um sinal de que a pessoa se encontra numa situação existencial. O esteta pode então decidir se quer dar o salto para o estágio superior. Ou ele acontece, ou então não acontece. De nada ajuda estar na iminência de pular e depois não realizar o salto. Ou uma coisa ou outra. E também não é possível que outra pessoa dê o salto em seu lugar. Você mesma tem de decidir e você mesma tem de pular. Continua aqui o diálogo. Aí o Alberto, né? Aí a Sofia pergunta o seguinte, comenta o seguinte. É mais ou menos como quando alguém quer largar a bebida ou as drogas. O Alberto, sim, talvez. Quando o Kierkegaard fala dessa decisão, ele nos faz lembrar um pouco de Sócrates, para quem todo conhecimento verdadeiro vinha de dentro. A decisão que leva uma pessoa a saltar de uma visão de mundo estética para ética ou religiosa deve vir de dentro. Outro exemplo magistral
de uma escolha existencial nos é dado pelo romance Crime e Castigo, do Dostoiévski. Quando terminamos nosso curso de filosofia, você não pode deixar de ler esse livro. Aqui, né, o Alberto dando um curso de filosofia para a Sofia e depois de ler Crime e Castigo. E aqui eu aproveito esse comentário do Alberto para falar o seguinte: então vocês também devem ler Crime e Castigo, do Dostoiévski, que é um clássico importantíssimo aí do século XIX, do Dostoiévski, e interessantíssimo para a filosofia também. E a Sofia comenta: vamos ver. Quer dizer que Kierkegaard acha que quando a coisa fica séria para o lado de alguém, a pessoa escolhe outra forma de ver a vida. Eu, Alberto. E talvez comece a viver no estágio ético. Então tu passa do estético para o ético, né? Este estágio, o ético, é marcado pela seriedade por decisões consistentes, tomadas segundo padrões morais. Você se recorda da ética do dever de Kant, segundo a qual devemos tentar viver de acordo com a lei moral? Como Kant, Kierkegaard também dedica sua atenção neste assunto, sobretudo ao temperamento humano. O essencial não é necessariamente o que se considera certo ou errado. O essencial é a decisão de se posicionar em relação ao que é certo e ao que é errado. O esteta se interessa apenas pelo que é divertido ou entediante. Então, o estágio estético, o esteta, sobe por aquilo que é divertido ou entediante. Já o estágio ético, o certo ou o errado. E a Sofia pergunta: e não se corre o risco de se levar a vida um pouco a sério demais quando se vive assim? E o Alberto: é claro que sim. Aí tu lembra do Kant, né? O formalismo kantiano. Mas Kierkegaard ainda não está satisfeito com o estágio ético. Então ele tem o estágio ético como estágio intermediário. Tem o topo lá, o último estágio que devemos alcançar é o religioso. Para ele também chega o dia em que o homem zeloso se cansa de ser tão ordeiro e tão cônscio de seus deveres. Muitas pessoas passam bem tarde na vida por esta fase de tédio e de fadiga. E então é possível que algumas delas adotem uma atitude mais lúdica em relação à vida e retornem ao estágio estético. Tu tá no ético, tu pode retornar ao estético. Então esse processo aqui não é contínuo e todo mundo sai de um e vai para o outro até chegar ao terceiro. Não, tu tá no 2, pode voltar para o 1. Outras, por sua vez, ousam mais um salto rumo ao próximo, né? Então algumas pessoas estão no 2, voltam para o 1. Algumas do 2 vão para o 3. E o 3 é o estágio religioso. Elas ousam o grande salto rumo às 70 mil braçadas de água da fé, que é o terceiro estágio. Elas preferem a fé ao prazer estético e aos mandamentos da razão. Então aqui as 3 palavras-chave aqui, segundo essa obra, né, dos 3 estágios: fé, mandamentos, né, prazeres estéticos e mandamentos da razão. Prazeres estéticos no primeiro, mandamentos da razão no segundo e fé no terceiro. E embora possa ser desesperador cair nas mãos do Deus vivo, para usar uma expressão do próprio Kierkegaard, só nesse caso o homem pode se reconciliar com sua própria vida. E a Sofia: através do cristianismo, portanto. E o Alberto: sim. Para Kierkegaard, o estágio religioso era o cristianismo. Estética, ética, e aqui nós temos o religioso, o cristianismo. Apesar disso, sua filosofia influenciou também muitos pensadores não cristãos. E em nosso século, no século XX no caso, surgiu uma chamada filosofia da existência, ou existencialismo, fortemente inspirada em Kierkegaard. E assim termina o capítulo do Kierkegaard. Então nós vimos aqui alguns conceitos centrais. Destaque para os 3 últimos estágios, né? Estético, ético e religioso, a partir do pensamento dele. Selecionei esse capítulo porque Kierkegaard de fato é um autor importantíssimo, central aí para o período dele, mas importante também para o século XX. Então fica aí a dica para vocês conhecerem melhor quem ainda não conhece esse filósofo, o filósofo Kierkegaard. E voltaremos com mais vídeos como esse, com mais leituras do Mundo de Sofia e outras leituras comentadas de outros livros. Coloquem aqui nos comentários do vídeo sugestões que vocês gostariam que eu comentasse a partir do Mundo de Sofia, ou mesmo outras obras que vocês gostariam que eu comentasse. E nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço e até mais.